Esta história começa antes da destruição causada pelo dilúvio, quando ainda existia outra civilização na Terra, sobre o lugar que hoje, convertido em lenda, chamamos de Atlântida. Tinham uma sabedoria que era produto da evolução da consciência do homem por milhares de anos. Eram verdades aprendidas sobre o funcionamento do universo e do processo que chamamos vida. O estudo das constelações lhes revelou que a humanidade era uma união vivente entre o céu e a terra, e que as estrelas e os sóis a influenciavam, formando estações, ciclos e ritmos. Sábios sacerdotes da Escola de Conhecimento de Narrakal, na Atlântida, descobriram que o planeta estava nos momentos finais de um destes ciclos. Avisaram, sem que lhes dessem ouvidos, que uma catástrofe eminente destruiria as estruturas que organizavam a vida do homem. Sem o apoio da maioria da população, construíram alguns barcos fechados por todos os lados e os protegeram com campos eletromagnéticos de forças que podiam penetrar e dissolver a matéria. Comandados pelo sumo sacerdote Chiquitet Arelish Vomalitis, subiram a bordo com suas famílias, alguns instrumentos e animais domésticos e afastaram-se de Atlântida. O planeta estremeceu, os céus derreteram e as águas arrasaram os continentes, apagando quase todos os rastros de sua civilização. Como evidência próximo ao Egito, foram encontrados uns gigantescos monumentos de pedra chamados megálitos, que por seu tamanho, peso e difícil montagem, revelam uma tecnologia desaparecida, certamente da civilização Atlante. A primeira evidência está em Baalbek, Líbano. Lá se encontram os 3 maiores e mais pesados monumentos de pedra do mundo, chamados monolitos. Cada um pesa 1.200 toneladas, mede 25 metros de comprimento, 8 de largura e 5 de altura. O maior peso que podemos levantar com um guindaste é o ônibus espacial Discovery, que pesa somente 150 toneladas, 1/10 do peso dos monolitos. Não existe hoje tecnologia para levantá-las e muito menos para posicioná-las com tanta precisão. O lugar onde foram talhadas fica a 3 quilômetros, onde se encontra uma pedra do mesmo tamanho que nunca foi utilizada pelos construtores originais. Em virtude do seu tamanho, a misteriosa plataforma tornou-se um lugar sagrado para as culturas que, depois do dilúvio, se assentaram na região. Assírios, persas, gregos e, por último, os romanos construíram seus principais templos sobre a plataforma. A segunda evidência está em Jerusalém. A cidade é sagrada para 3 religiões. Lá existem outros desses megálitos, monumentos gigantescos, pesando cada um mais de 800 toneladas. Por seu enorme e inexplicável tamanho, também se converteram em lugares sagrados em volta dos quais cresceu Jerusalém. Fazem parte da enorme plataforma que sustentava o templo dos judeus e que hoje segura a mesquita de Al-Aqsa e a cúpula da Roca. As pedras fazem parte das fundações do Muro das Lamentações. Hoje chega-se lá por um túnel que revelou as enormes pedras. Os megálitos de Baalbek e de Jerusalém faziam parte de construções desaparecidas com o cataclismo universal e permaneceram em seu lugar por serem tão imponentes. Este cataclismo destruiu a civilização Atlante.
Isto aconteceu por volta do ano 10.900 a.C., quando o sistema solar transitava no signo de Leão, e está registrado nos livros sagrados de todas as culturas do mundo. Quando se recuperou o equilíbrio, os sacerdotes sobreviventes ao cataclismo desembarcaram no centro da superfície terrestre, no lugar onde sabiam que afluem as forças telúricas do planeta. Esperavam utilizar essas forças para dar impulso ao pensamento do homem, construindo maciças formas piramidais que ressoavam, concentravam e transformavam a vibração fundamental do planeta em energia. Seres muito avançados espiritualmente, que tinham um conceito de progresso que não estava baseado em aquisições materiais, mas em encontrar a paz e a harmonia interior, transformando o limitado homem animal num super-homem. Estes sacerdotes, num momento que chamaram de Zep-Tep, o tempo novo, viram ressurgir das águas um oásis estreito e longo, uma terra fértil, rodeada pelo deserto protetor, às margens de um longo rio. Chamaram-no Egito. A terra que emerge das águas, o país de um único rio, o Nilo, com as melhores condições para gerar uma nova civilização. Os sacerdotes viram o cataclismo como uma oportunidade de orientar a humanidade a um destino mais alto e estruturar neste novo ciclo uma sociedade dedicada ao aperfeiçoamento espiritual. A esfinge demonstra os enormes ciclos de tempo que consideravam. Sua forma de leão com cabeça de homem ressalta o ciclo compreendido entre a Era de Leão e a de Aquário, os tempos de influência da nova civilização. Viam a vida como um processo desenhado por Deus, no qual o homem reencarna sucessivamente para aperfeiçoar-se e ascender na hierarquia do universo. O espírito do homem que não entende o Criador, nem a razão do universo ou de sua própria existência, se encarna num corpo para viver experiências que lhe permitam adquirir sabedoria e compreensão. O lugar em que reencarna e experimenta tudo tem dois extremos opostos. É um universo polarizado e dual, que permite a comparação entre as partes, para compreender qual é a verdadeira. Aprende-se individualmente o resultado de cada decisão e comportamento na vida. O sofrimento permite entender a felicidade e a angústia permite entender a paz. Ao longo de muitas vidas, comparando os dois extremos, entende-se que a verdade está no centro, na neutralidade do amor. Através da reencarnação, o homem compreende a vida, se transforma num ser que respeita tudo o que existe, compreende que tudo tem a sua função, aceita que todas as circunstâncias, mesmo as mais difíceis, são perfeitas, pois são lições para o aperfeiçoamento espiritual. Vida após vida, o homem vai subindo de nível, tem mais informação, permanece em paz e harmonia, maneja mais energia vital, se transforma num ser tolerante e respeitoso que alcança mais poderes. Compreende que no universo dual, em circunstâncias contraditórias, a única coisa que não tem polaridade é o amor. O amor é neutro como Deus. Com o Zodíaco de Benderat, ensinaram que esse processo de aprendizagem concede a cada espírito um ciclo cósmico, 12 eras zodiacais. Um giro completo do sistema solar, recebendo a radiação de cada uma das 12 constelações.
Durante esses 25.920 anos, reencarna 700 vezes em diferentes corpos, lugares, tempos, circunstâncias, condições e personalidades. Em cada vida aprende algo diferente. Cada vez nasce influenciado de diferentes maneiras pelas forças que as estrelas irradiam. Assim, todo ser vivo cumpre um ciclo cósmico, recebendo energia das 12 constelações e a influência dos céus, que marcam ritmos e produzem estados diferentes. Conhecendo a relação deste processo de aprendizagem, das vidas do homem na Terra com o movimento do planeta e do sistema solar, regeram os seus planos pelas estrelas. Estruturaram um método para revelar informações sobre Deus, o universo e o processo de aperfeiçoamento durante milhares de anos. Uma forma de mostrar ao homem o que é a vida e para que existe. Estabeleceram fases para revelar informações sobre Deus ao seu povo, etapas que mudariam com as eras zodiacais na abóbada celeste. Épocas dedicadas a estudar como Deus criou o universo e depois a consciência do homem. Cada fase da revelação foi dirigida por um centro religioso construído ao longo da coluna vertebral do Egito, o Nilo. Atuaram como os chakras, ou centros de transformação e distribuição de energia e informação ao corpo do país. Desenvolveram em 4 épocas 4 centros religiosos, cada um deles dedicado a explicar e conseguir a compreensão do povo sobre uma fase do Gênesis. Cada um deles dedicado a um momento distinto do único Deus, com nomes e formas simbólicas diferentes. O primeiro centro religioso estabeleceu-se em Anu, chamada Heliópolis pelos gregos. Ao começar a Era de Gêmeos, no ano de 6.620 a.C., na época pré-dinástica do Egito. Uma época dedicada à simetria na arte e na arquitetura. Foi dedicada a revelar informações sobre as características, qualidades e significados de um Deus absoluto, o único Deus, a causa original, o todo, que chamaram Atum-Ra, a unidade homogênea, estática, antes de manifestar o universo. O segundo templo estabeleceu-se em Mênfis, ao começar a Era de Touro, ano 4.460 a.C. Foi dedicado a revelar informações de outro momento de Deus, quando manifesta o universo, os planetas e os homens, quando ativa a sua vontade, a sua energia divina e cria a matéria. Essa característica criadora de Deus chamaram de Ta,